Bom, essa é a nossa última apresentação dessa parte da manhã. Logo a seguir teremos o coffee break. E nós temos a missão de falar então com vocês sobre as anomalias esqueléticas ou displasias ósseas. Essa colocação é interessante porque os defeitos que promovem alterações esqueléticas pode ser de natureza cromossomial, pode ser de natureza gênica e pode ser deformidades ambientais da vida e da sobrevida intrauterina. De genética cromossomial, mais importante é a monossomia de Turner, que gera uma redução do crescimento dos ossos longos. Da natureza gênica, o mais importante é a condroplasia, é o nanismo acondroplásico, o anãozinho de circo, que é uma doença autossômica dominante, de natureza mendeliana, de linhagem mendeliana, e deformidade ambiental, o mais importante, gravidez, gestações que vêm de deformidades uterinas, de malformações minerianas da matriz, e especialmente oligoâmineos, que durante toda a gravidez pode evoluir, gerando então defeitos estruturais. Lembrando então que o osso tem uma formação dura e uma formação mole. De maneira geral, a formação dura tem envolvimento com cálcio em cima de uma formação mole que é do colágeno. Importante esse entendimento para entender, portanto, a condição dos defeitos originais, congênitos, defeitos que acontecem no final da vida humana, da osteoporose. E os elementos de maior atividade óssea são os osteoblastos, são as células, portanto, proliferativas, proformativas, que formam o osso mole e o osso duro, e os osteoclastos, que são os macrófagos do osso, que fazem uma condição muito mais reabsortiva. Então, osteoblasto proliferativa, proformativa, e o osteoclasto fazendo a condição outra, que é a depreciativa do osso. As displasias ósseas, portanto, surgem as alterações de dois formatos. O mais raro é o formato de crescimento maior, ligado, portanto, aos gigantes, de menor importância na vida fetal, onde os ossos longos saíram muito alongados, ligados então a tumores pouco apropriados para a vida fetal. As displasias ósseas mais importantes diz respeito ao mau crescimento do osso. O osso que fica encurtado, fica menor, gerando, portanto, o nanismo. Então, as alterações, portanto, que envolvam a condição do osso para menor. E, portanto, os ossos ficam encurtados, entortados, densidade mineral pode ficar reduzida, presença ou não de fraturas, e, ao final, uma baixa estatura na vida fetal e na vida adulta. Então, a importância da ecografia é olhar exatamente na formação do osso, nesses itens, especialmente a densidade mineral óssea, da condição do encurtamento e do entortamento e da fratura. Isso gera um alinhamento do raciocínio diagnóstico e do prognóstico pós-natal. As alterações, portanto, podem ser focais. As alterações focais são chamadas de focomelias, são defeitos que foram muito descritos na década de 60 pelo uso de medicamentos naquela data da talidomida, onde havia, por ação química, uma redução e uma destruição das pontas dos membros. Então, ausência de dedos, ausência de mãos, ausência de pés, portanto, são focomelias, habitualmente ligado à condição do uso medicamentoso ou de drogas feita pelas mães. Portanto, as focomelias têm a ver com a condição da ausência do membro ou defeitos terminais, do tipo pé torto congênito, mãos tortas, portanto, são alterações terminais dos membros superiores e inferiores. E do ponto de vista sistêmico, que envolve todos os ossos, quando ele cresce para mais, gera o gigantismo, e quando cresce para mais, gera o nanismo. No gigantismo, portanto, das duas condições é o mais raro, tem a associação com aumento de tumorações produtoras de hormônio de crescimento, muito raro na vida fetal, ou algumas síndromes gênicas do tipo síndrome de Marfan, que geram o crescimento ósseo terminal. E o mais importante, pela frequência, mais de 99% das alterações do crescimento dos ossos se dão para menos, portanto, aí geram, basicamente, são os 4 tipos mais importantes, com muitas variantes e variáveis em torno deles. Mas, se pudermos guardar esses 4 tipos, ajudam muito no raciocínio e ajudam muito o clínico no segmento dessas crianças na vida fetal e na vida pós-natal. O nanismo desses mais frequentes é o nanismo acondroplásico, é o nanismo que sobrevive, de natureza, portanto, mendeliana, autossômica dominante,
que gera, portanto, conhecido como anão do circo. Os anõezinhos de circo são os que sobrevivem, que têm alteração óssea importante, mas que têm uma condição social, às vezes, depreciada, mas ele é mais frequente na sobrevida, portanto, na população comum. O outro nanismo tanatofórico. O tanatofórico tem a ver com um defeito gênico grave, que envolve a formação torácica de maneira muito depreciada, hipoplasia torácica severa. E thanatos vem do grego, quer dizer aquele que morre. Portanto, é considerado uma síndrome letal. O tanatofórico é um nanismo letal. Se acompanha frequentemente de defeitos torácicos importantes, redução extrema dos membros e polidrâmio de exuberante. Osteogênese imperfeita, a sua grande marca é um defeito do colágeno de maneira severa, onde a deposição do cálcio fica reduzida e o osso fica frágil. Então, a grande marca da osteogênese imperfeita, nas suas duas formas mais convencionais, tipo 1 e tipo 2, a tipo 2 mais importante, é a presença da fratura. O olhar do ecografista é na procura do sinal do V. Então, em vez de encontrar um osso alinhado e linear, se encontra um osso fraturado. E a síndrome de Turner, que tem marcadores próprios da monossomia, do 45X0, e que, portanto, evolui com redução do crescimento, portanto, correção de crescimento do primeiro trimestre, e que gera durante todo o pré-natal os ossos longos mais curtos, porém de aspecto habitual. São os 4 mais comuns, começando pelo primeiro, acondroplásico, que se tem no formato ecográfico, é um polo cefálico e troncos perto dos normais, eventualmente alguma deformidade craniana. O que é marcante é que os ossos longos estão presentes, são densos, porém encurtados e entortados. São ossos encurtados e entortados, porém com a densidade mineral preservada. Não se observa aí fraturas, e tem natureza gênica autossômica dominante. De regra geral, filhos de nanismos assim têm uma grande reentrância, uma grande transmissão vertical de novos nanismos. Então, o conhecimento popular é que filhos de anões também serão anões. Claro que isso não é absoluto. Recentemente em Goiânia recebo um casal de anões, ele anão, ela anã, e que vieram preocupados e desejando que seu filho não fosse anão. Isso, portanto, seria uma grande possibilidade, e que naquela avaliação, aquele feto não era portador de nanismo. Então isso é possível acontecer numa proporção muito menor. Outras displasias que são letais, tipo a condrogênese, onde existe um defeito importante na formação do osso, uma alteração da densidade importante, e um aspecto acompanhado de alterações cardíacas, que leva à hidropsia, alteração do líquido amniótico e o polidrâmio. Nas alterações das displasias ósseas, o líquido amniótico é de grande importância. É importante porque as alterações do líquido para mais se acompanham de mau prognóstico na sobrevida. De regra geral, nanismos com polidrâmio, alta mortalidade. Nanismos sem polidrâmio, mortalidade menor. Então, é um marcador de sobrevida, o líquido amniótico. Ele é mais frequente nos nanismos tanatofóricos, menos frequente no acondroplásico. Mas na condrogênese é considerado letal. Você tem um perfil facial achatado e tem um perfil torácico também achatado. E acaba que a alteração torácica gera a mortalidade. O que você tem aí nessa condrogênese é um encurtamento acentuado dos ossos, uma redução da calcificação também dos ossos longos do tronco e do crânio, e aí você tem, portanto, uma densidade mineral reduzida, habitualmente acompanhada de polidrâmio, que é um marcador, então, de má sobrevida e de mortalidade relevante. O nanismo tanatofórico é aquele que morre e não o que move, tem uma deformidade craniana, o crânio em trevo, importante a deformidade craniana, um tórax com hipoplasia severa, com sinal do 90 graus, no alinhamento longitudinal ou sagital do abdômen do tórax, tem uma deflexão importante do tórax, dando sinal do 90 graus. Os ossos longos estão presentes, encurtamento severo, dá a impressão que as mãos estão no tronco e que os pés estão no tronco. Na verdade, tem todos os ossos presentes, porém muito encurtados. E não se acompanha de fraturas, densidade óssea preservada e o polidrâmio sempre presente. A marca disso é a possibilidade da má sobrevida. De maneira geral, macrocefalias, a deformidade de mãos e a mortalidade neonatal é altíssima. A mortalidade é mais convencional perinatal do que intrauterina. Há uma desproporção importante entre tronco e membros, os membros muito curtos, eventualmente pele excessiva, dobras cutâneas, alterações faciais com deformidade da raiz do nariz
e gerando aspecto em cela, com projeção do frontal, e os tórax muito estreitado, o que marca o tanatofórico é um tórax muito estreitado, portanto hipoplásico, promotor de mau crescimento pulmonar e de má sobrevida por conta desse mau desenvolvimento dos pulmões. O encurtamento das mãos e é facilmente identificado a partir de 6 semanas. Essa imagem é bem conhecida de todos, esse é o nanismo acondroplásico, né? O acondroplásico tem essa conotação da sobrevida, tronco e cabeça próximos dos normais, mas os membros encurtados e entortados. Se olhar com detalhes, nós temos aí os ossos todos encurtados, que gera, portanto, os membros entortados e encurtados. Esse, então, é o nanismo acondroplásico, que é aquele que sobrevive. A osteogênese imperfeita é considerado a doença dos ossos de vidro. Portanto, existe uma fragilidade pela má deposição do cálcio naquele colágeno defeituoso. Portanto, o osso fica pouco ecogênico, por densidade mineral reduzida, e o marcante é que existe um encurtamento dos ossos, uma hipoecogenicidade desses ossos longos e o sinal da fratura, o sinal do V, onde o osso, em vez de ser alinhado, linear, ele é um osso fraturado, dando o sinal, portanto, do V, sinal da fratura, próprio da osteogênese imperfeita. É considerado, portanto, o espécimen tipo 2 uma displasia letal, é um recém-nascido que gera muito desconforto, porque tem um choro muito presente, e a expectativa é que esse choro venha das fraturas. Qualquer movimento com esse recém-nascido, ele tem fratura na vida fetal, no momento do parto, no momento pós-parto, a manipulação materna da amamentação, da troca de fraldas, gera fraturas, e a mortalidade se dá frequentemente nos primeiros dias pós-parto, por conta de fratura de costelas, com perfuração pulmonar, com pneumotórax e morte súbita. Acontece a morte, portanto, no berçário, de regra geral, na grande maioria, na primeira semana ou primeiro mês de sobrevida. A osteogênese imperfeita, portanto, tem essa conotação de displasia letal, a semelhança da condrogênese e a semelhança do tanatofórico. Então, o que se tem aí é um osso mais pouco ecogênico, sinais eventualmente de contas de rosário por calos ósseos, também um tórax hipoplásico, com fratura de costelas. E nosso quarto item de nanismo seria a síndrome de Turner, que tem como formato gênico 45X0. Na vida fetal do primeiro trimestre tem marcadores próprios, na virada do primeiro para o segundo trimestre você tem TN alterada e higroma cístico. O higroma cístico é um marcador de grande correlação. Tem uma grande associação com defeitos cardíacos, especialmente C e V, é a mais frequente alteração cardíaca. Parte dessas alterações cardíacas promove insuficiência cardíaca precoce com hidropsia. Então, o mau prognóstico é a presença da hidropsia, com mortalidade alta. E o que se encontra do ponto de vista do osso é os ossos longos estão encurtados, há uma restrição de crescimento corporal por inteiro, e uma densidade mineral óssea preservada e sem sinais de fratura. Então, esses sinais outros marcadores de aneuploidias é que geram o estudo genético durante o pré-natal. E ao nascer, ele tem as conotações da sobrevida. Se a cardiopatia não é severa, sobrevive com qualidade intelectual conservada. O defeito aí, portanto, é muito mais da má sobrevida em algumas condições. Aí as classificações, a formação dos ossos nos membros quando totalmente presente, considera-se esse formato normal. Quando você tem uma redução, especialmente da parte proximal, é uma rizomelia, né? Quando você tem uma redução da parte intermediária, é uma mesomelia, e quando você tem uma redução inteira, é uma micromelia, né? Então, você reduz apenas a porção proximal do úmero, por exemplo, é uma rizomelia, caracterizando a porção proximal. Quando a porção do rádio ulna é a mesomelia, e quando todo o membro está reduzido, é uma micromelia. Os nanismos, de regra geral, são portadores de micromelias. E aí, esse crescimento durante a vida fetal é possível calcular, porque, de regra geral, a estatura fica reduzida e os ossos longos ficam reduzidos. E quando a redução é muito severa, você tem uma predominância maior das doenças letais. Há uma micromelia mais severa nas doenças letais, os ossos longos são muito mais encurtados. E os não letais se aproxima da curva de 5% do crescimento restrito, né? Aí, portanto, uma condição de um recém-nascido de uma doença letal, havia uma redução importante dos membros, né? Era um quadro de acondrogênese. Esse formato, portanto, que se tem a deformidade craniana, a deformidade dos ossos longos, e esse formato recém-nascido é próprio do nanismo que gera
letalidade por força do tanatofórico. Aqui uma outra condição, uma demonstração de fraturas de membros, fratura dos ossos longos, fratura de costelas, visto os ossos com sinais do V. Veja que o fêmur está, em vez de ser alinhado, linear, ele tem o sinal do V. Isso garante, portanto, a fratura. Isso caracteriza osteogênese imperfeita com mau prognóstico pós-natal. Outras displasias mais raras, como essa campomélica, onde é uma displasia também considerada letal, há um encurtamento dos ossos longos, os pés são tortos, há uma alteração de tíbia, habitualmente com luxação de quadril, alteração do mento, alteração de face importante, com fenda facial, protusão occipital, implantação baixa de orelhas, é um aspecto considerado de polimalformados, e aí, portanto, uma displasia totalmente letal. Depois ecográfico se encontra o encurtamento e encurvamento desses ossos longos, os pés tortos, mal posicionados e habitualmente polidrâmio, que caracteriza o marcador de uma sobrevida. Outra condição também muito rara, no outro agrupamento também letal, é a hipofosfatasia congênita. Nesse caso, você tem uma redução de membros importantes, uma miricomelia, uma hipoplasia torácica muito próximo do tanatofórico, e o que diferencia é que, eventualmente, apresenta oligoâmino em vez de polidrâmio. É também considerado uma displasia letal, onde o diagnóstico na vida fetal fica mais complexo nessa diferenciação. E o que se tem aí é uma condição do membro muito encurtado, especialmente nesse caso do membro superior. E outras condições menores, de menor frequência, cima da costela curta e polidactilia, quando você encontra, portanto, o tórax muito estreitado, as costelas muito encurtadas, o diagnóstico mais difícil, eventualmente formação de cisto de fossa posterior no crânio, Dunning-Walker, degenerações outras cerebrais do tipo holoprocefalia, portanto, são doenças mais graves com envolvimento da polimalformação, não só envolvimento do osso longo, mas de outros órgãos que se tornam envolvidos. Nesse caso, as costelas são muito curtas, a oligômnio é o presente em vez de polidrâmio, portanto, a alteração do líquido é marcador de mau prognóstico, tanto no poli quanto no oligômnio, sem outra causa aparente. É importante avaliar, portanto, os ossos por inteiro e ter uma ideia dessa condição maior. Na condoplasia, que é uma displasia não letal, esse nanismo do anão do circo, que você tem é uma redução especial dos ossos mais proximais, uma desproporção importante de tronco-membros, um crânio com aspecto proporcionalmente maior, uma lordose lombar e uma estatura ao final, já na vida adulta, que não passa de 1 metro, 1,25 m. Portanto, é a marca do nanismo do ponto de vista social. Há uma hipoplasia da fronte da gabela, uma discrepância entre crânio e fêmur importante, os membros muito encurtados e encurvados, e aqui uma fotografia de circo, onde acaba que esses indivíduos têm uma vida social muito depreciada e o encaminhamento profissional muito dificultado. Apesar da legislação brasileira ter se modificado nos últimos anos, dando chance de qualidade profissional para esses indivíduos, há uma dificuldade e são dos grupos das minorias, são segregados e, de regra geral, o que eles menos desejam é terem filhos menores, filhos também portadores da afecção. Nessa condição, existe uma outra condição de displasia torácica asfixiante, onde você tem o marcador da hipoplasia pulmonar severa e a sobrevida realmente muito comprometida. Pode acompanhar displasia renal, outras malformações faciais, oligoâmnio, e, portanto, gera uma condição mais rara. Então, o formato da observação do crânio, aqui é um crânio com uma pequena deformação, mas os órgãos presentes, a variação facial também com deformação, e esse detalhe aqui que é próprio do nanismo tanatofórico, que é uma condição onde você vem com um aspecto que é padrão do abdômen e do tórax, que deveria seguir numa linha arqueada, ele vem e faz uma deflexão, dando sinal de 90 graus entre tórax e abdômen, portanto, uma redução importante do padrão torácico, uma hipoplasia torácica dramática, acompanhada de polidrâmio, isso próprio do nanismo tanatofórico. Então, deformidades cranianas como essa, deformidades torácicas como essa, deformidades com redução importante dos membros, alterações da formação dos dedos, isso é próprio do nanismo tanatofórico. Portanto, é considerado uma condição letal.
As alterações como essa, você tem um abdômen maior, o tórax estreitado, próprio de tanatofórico e próprio de asfixiante, que são duas condições letais, e aí um formato que mostra um osso longo muito reduzido das extremidades, próprio de doenças dramáticas e severas na sobrevida. Aí está uma condição de encurtamento importante dos ossos longos, e esse era uma criança que sobreviveu, mas portador de nanismo acondroplásico. Portanto, isso é próprio da sobrevida, daquela alteração esquelética praticamente pura, onde os outros órgãos estão normais, a formação cerebral normal, torácica normal, coração normal, e ele é puramente dos ossos longos. Então, o mais importante nesse tipo de colocação é que há que olhar os ossos longos de maneira diferenciada, há que verificar se há comorbidades, aproximação de outros eventos, de outros órgãos, junto com a formação óssea, classificar encurtamento, entortamento e fratura para definir os 4 grupos mais importantes: nanismo acondroplásico, nanismo tanatofórico, nanismo da osteogênese imperfeita e, por fim, o nanismo da síndrome de Turner. São os 4 grupamentos mais importantes e com eles se facilita o diagnóstico, define o prognóstico, orienta a família e o clínico que vai assistir a esse procedimento. E, por fim, a identificação da classificação de letal ou não letal envolve a presença de comorbidade de outros órgãos, envolve a presença do polidrâmio. O polidrâmio é marcador de má sobrevida e o origômio também o é. Então, esse olhar ele é um pouco mais pleno, mais inteiro, para facilitar o diagnóstico e facilitar a definição de prognóstico. Muito obrigado.